Bom, senhores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo ele tem o complemento do primeiro vídeo, que é sobre classe de incêndio, tá? Se você não viu ainda, vê o vídeo anterior para você poder estar ligando as duas informações, tá bom? Já nesse vídeo que você está vendo aí, como está escrito no título, a gente vai falar sobre tipo de extintores e juntamente vamos falar sobre cada classe de incêndio e o seu extintor apropriado. Claro, haverá uma preferência no vídeo de hoje somente para as classes A, B e C, tá bom? Que são as classes mais tradicionais. Exemplo, aqui no estado de São Paulo, nas nossas instruções técnicas, era prever na parte de equações, de enquadramento para A, VCB e CLCB, as classes de incêndio A, B e C e seus extintores referentes e o extintor de pó ABC. Tá bom? Essas são as preferências para enquadramento. É claro que existem outros extintores, como a classe D e a classe K, que a gente vai estar falando em outra oportunidade, mais especificamente, assim também como a espuma. Tá bom? Então vamos continuar aqui nosso vídeo para vocês poderem pegar esses detalhes e saber mais sobre extintores de incêndio e as suas particularidades. Primeiramente, vamos começar aqui com os nossos extintores de incêndio e as classes referentes. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos aqui 4 tipos de extintores. Extintor de água, o extintor de... Aí está escrito gás carbônico, mas o termo mais correto para CO2 é dióxido de carbono, tá? Tanto que a forma que a gente utiliza, que é o CO2, ele representa dióxido de carbono e não especificamente gás carbônico, tá? Só que ele é mais comum, mais conhecido, virou o nome popular dele referente a isso. Temos também o pó químico, que é o nosso BC, e temos o ABC. O BC em si, gente, ele tem as suas particularidades, ele é para a classe voltada mais para a parte líquida, parte elétrica, eu já vou explicar para vocês as vantagens e desvantagens disso. E temos o famoso pó ABC, que é um pó que ele é utilizado para todas as classes, também tem as suas particularidades, também tem os seus benefícios, porém também nós temos que ter alguns cuidados quando vai fazer a utilização dele, tá bom? Então a gente vai estar falando de cada um especificamente, seus detalhes, para poder trazer esse conteúdo até você. Classe de incêndio, classe A. Mais especificamente para materiais sólidos. Exemplo, nós temos papelão, plástico, papel, tecidos e assim por diante. Para esse tipo de classe, a gente utiliza um extintor de AP. O que é o AP? Água pressurizada. Ou como antigamente, né, lá no início das leis aqui no estado de São Paulo, se falava de água à pressão. Mas atualmente está classificado como água pressurizada, tá? Água sob pressão. É uma água normal mesmo, tá, gente? Não tem nada de diferente em sua mistura. Ele tem como benefício fazer esse combate para as classes de incêndio da classe A. Ele tem grande eficiência, só que temos que ter cuidado com ele. Por que temos que ter cuidado? Porque ele é especificamente para a classe A e ele não pode ser utilizado para a classe B e nem a classe C. Motivo, vamos pegar aqui o maior exemplo, que é a classe C, que quando você joga água, e a água por ser uma condutora de eletricidade, e a classe C, ele é voltado para equipamentos elétricos ou energizados, já expliquei para vocês qual é a diferença dos dois no outro vídeo, e pode acontecer de ter uma condução elétrica por causa da aplicação da água nesse combate. Por esse motivo, ele acaba não sendo tão eficiente. Agora, quando você vai utilizar ele para a classe B, tem outro problema. A classe B, que é líquidos de combustíveis inflamáveis, ele tem um porém, que quando você joga água, dependendo muito do tipo de líquido que você for jogar, a água acaba aumentando o seu volume, levando ele a transbordar, ou até mesmo gerar um fenômeno de incêndio, que eles chamam de boil over, e aonde pode expandir o líquido, derramar o líquido e gerar uma situação mais pior que já estava, só porque você aplicou a água
nessa situação. Então, a água somente para materiais sólidos, somente. E tem como principal benefício no combate o resfriamento, para você poder levar esse incêndio para extinção, que é um dos métodos de combate que ele faz para poder combater o incêndio, tá? Detalhe, o extintor de incêndio tem essa palavra incêndio no seu nome, mas o extintor de incêndio não foi feito exatamente para incêndio, ele foi feito para o princípio. Cada extintor tem uma capacidade extintora, que é o poder de extinção dele, dependendo muito do tipo de material que está queimando, a altura das chamas. Tem um gráfico para isso, que eu já vou mostrar em outros vídeos para vocês, que você tem que ter muito cuidado com isso. Então, o extintor de incêndio, ele é somente para princípio, tá? É o termo mais correto. Apesar que o seu nome em si é extintor de incêndio, mas ele não é exatamente para incêndio, certo? O próximo, CO2, o extintor de CO2. Aí na imagem está escrito como gás carbono, só que é o termo mais utilizado, o termo mais popular dele aí fora, que muita gente utiliza, tá? Mas, deixando aqui bem respaldado, o termo mais correto é dióxido de carbono, que é referente à sigla CO2, tá? Só para deixar bem claro aqui, mais popularmente todo mundo, praticamente, aqui é mesmo os profissionais da área, os bombeiros em si, também fala gás carbono, mas o termo mais correto é dióxido, tá? Agora indo para o extintor, o CO2, o extintor voltado para gás carbono, ele tem uma particularidade muito interessante. É diferente do de água e diferente também do pó químico, que já dá para explicar. Ele é um gás asfixiante. O que é asfixiante? Ele expulsa o oxigênio. Então ele acaba utilizando um método de combate, que é o método de combate a incêndio conhecido como abafamento, onde ele, quando é aplicado, ele expulsa o oxigênio, porque aí tem uma dominância da onde você jogou o gás de CO2 e acaba levando o fogo à extinção por causa do abafamento. Só que tem uns porém. Vamos lá para os porém agora, os pontos negativos. Ele é um gás e quando ele sai com uma alta pressão. Tanto que o extintor de CO2 ele é um extintor de alta pressão. Por isso que ele não tem manômetro. Diferente do extintor de água, de pó químico, que todos têm manômetro, ele não tem por ser um extintor de alta pressão. Tá? E os outros são extintores de baixa pressão. Quando você aplica o gás, ele sai com uma pressão muito grande. E quando você vai fazer um combate, você tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiramente, o CO2 ele tem um alcance muito pequeno, é de 1 metro a 1,5 metro só. Então você tem que ficar um pouco próximo do local onde está tendo o princípio para poder fazer o combate com mais eficiência. Mas se o local for um local muito estreito, fechado, vamos pegar um exemplo aí, um tipo de recipiente, aonde você joga essa pressão nele, e como não tem aonde essa pressão passar, ele volta para onde saiu. Traduzindo, você tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes quando você vai fazer um combate num local fechado ou em um recipiente fechado, quando você joga o gás para fazer o combate, ele acaba jogando as chamas ou o material que está lá em cima de você. Como por exemplo, aí está marcando para mim que ele combate duas classes. Tem a classe primária e a secundária, ou outro termo que o pessoal utiliza muito, a dominante. No caso aí seria a classe C, materiais elétricos energizados, porque o nosso CO2, quando você utiliza em equipamentos elétricos, ele não danifica o equipamento em si, então ele não piora a situação que o princípio já está causando, você consegue recuperar e ele consegue combater com mais eficiência, tá? Agora, quando você joga ele num líquido e esse líquido tiver em um local armazenado e você aplicar esse gás nele, ele vai fazer o combate? Vai fazer o combate. Só que ele pode respingar ou lançar esse líquido para o outro lado, por causa da pressão que sai nele. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, quando você for utilizar o CO2, utilize ele gradualmente, traduzindo, vai se aproximando, aplicando, porque o próprio gás vai fazer a expulsão do oxigênio em volta e vai combater aos poucos. Tome cuidado para não enfiar diretamente o difusor dele no material e acabar criando essa pressão que pode jogar o material, ou jogar as chamas, ou criar uma fumaça, ou o próprio gás vai e volta para cima de você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E isso que eu farei também pode acontecer com o de pó químico e também pode acontecer com a de água. Tá? A água também acontece. Se você jogar água em um material que está altamente aquecido, extremamente aquecido, existe grande possibilidade da água vaporar e vir para cima de você. Então você tem que saber muito bem a fazer a aplicação, aproximando gradualmente, respeitando a distância. Um de exemplo, de água, ele consegue chegar até mesmo a 6 metros de distância na sua aplicação. Então você consegue aproximar gradualmente, fazendo combate com mais eficiência, sem correr esse risco, tá? Então o nosso CO2, ele é destinado mais para equipamento elétrico energizado, ele não danifica o equipamento elétrico, tá? Você consegue recuperar ele depois e tem um combate muito eficiente para isso. O de líquido combustível inflamável, ele consegue combater também, só que tem que tomar muito cuidado devido à pressão que ele sai, que pode acabar piorando a situação de uma aplicação que você fez errado. O jeito que você aplicou o gás, você pode piorar, causar risco até mesmo para você mesmo. Tá? Então você tem que ter muito cuidado em cima disso. Já no caso aí do nosso pó químico, o pó ABC, que é um pó que tem como composição bicarbonato de sódio. Já esse pó, ele faz o seguinte método. Quando você aplica ele sobre um líquido inflamável, combustível, ele se assenta acima do líquido. Como assim? O pó cai e vai tampando a superfície do líquido. Fazendo isso, ele acaba impedindo o contato do líquido com o ar, que no caso aí é o nosso oxigênio, para que não tenha reação e não tenha o fogo. Então ele combate utilizando um método que já farão usar, que é o método de abafamento, muito parecido com o mesmo método que é feito pelo CO2. A diferença é que o CO2 ele é um gás asfixiante, então ele expulsa o oxigênio do local. Já o caso do pó, ele apenas impede o contato do líquido com o ar, tá? No caso aí o nosso oxigênio que está no ar, tá bom? Então esse é o método que ele utiliza para combate. Mas ele também pode ser usado também para a classe C. Sim, ele combate com muita eficiência também fazendo essa separação no caso aí do material com o oxigênio que está no ar, tá? Porém, ele pode apresentar danos ao equipamento, diferente do CO2 que não apresenta danos ao equipamento. Se eu aplicar um CO2 ou aplicar um pó em um equipamento elétrico, o CO2 eu ainda consigo recuperar ele ainda, o que sobrou do princípio de incêndio. Já o caso do pó, o pó vai poder danificar, destruir o que sobrou do princípio de incêndio, tá? Por esse motivo que em locais como painéis elétricos, data house, local que tem computadores em si, eles têm uma preferência maior pelo CO2, porque consegue recuperar o equipamento, do que no caso do pó químico, que ele pode danificar o equipamento. E por último aqui, o nosso extintor de incêndio de pó ABC, que é sem dúvida um dos extintores mais conhecidos. Ele é popularmente conhecido como extintor de veículo, extintor de carro. O nosso pó ABC, muita gente tem dúvida, muita gente tem, vamos dizer assim, não acredita muito na sua eficiência, porém, o pessoal está muito enganado aí fora. O extintor de pó ABC tem uma ótima capacidade extintora para todas as classes.
tá? Qualquer extintor de pó ABC, que você pegar o rótulo dele e fazer uma breve verificação das suas capacidades extintora para cada classe, você vai ver que tem uma eficiência muito boa para cada classe de incêndio, tá? Então, como o próprio nome dele fala, ele combate as 3 classes e combate com eficiência. O extintor pó ABC, em questão de enquadramento, é claro, estou falando mais especificamente referente às instruções técnicas, às normas que eu tenho aqui no meu estado de São Paulo, tá? O estado que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Em outros estados, vocês precisam verificar se as suas legislações têm também essa informação que eu vou falar agora. Aqui no estado de São Paulo, quando eu pego a instrução técnica que fala sobre extintor de incêndio, ele traz para mim uma informação que eu posso substituir qualquer extintor da classe A, B e C por uma unidade de classe ABC, que no caso aí é o nosso extintor de pó ABC. Então, um exemplo, na minha edificação eu tenho um extintor de água, um extintor de pó químico BC e um extintor de CO2. Se eu quiser, eu posso tirar esses 3 extintores e colocar todos eles como extintor de pó ABC, que eu estou atendendo e eu estou dentro dos enquadramentos previstos nas minhas normas que eu tenho aqui no meu estado de São Paulo, tá bom? Então, o extintor de pó ABC, ele é muito bom, ele tem uma composição química de fosfato e ele combate, utilizando também um dos seus métodos, no caso, não é somente um, a parte do abafamento, tá? Que é o mais dominante dele. Então é um extintor muito bom para se utilizar e também é um extintor interessante para se ter na sua edificação, tá bom? Pessoal, aqui algumas informações sobre tipos de extintores, algumas particularidades referentes a eles. É claro que vai haver mais conteúdo ainda para frente, mais específicos, com mais detalhes, para que vocês possam aprender cada dia mais, tá bom? Um abraço a todos, até mais, e se inscrevam e deixem o seu like. E muito obrigado.